Vamos. Muito bom ter todos vocês aqui. E a Tânia também, que conseguiu abrir uma janela na agenda dela também. E, caramba, eu fico muito honrado, porque eu falei que ela era um bônus, mas e que bônus que a gente está tendo no final do ano com esse seminário com ela, porque desde o começo que a gente começou a montar, a Tânia já me veio na cabeça, mas um avalanche de coisas assim, não consegui alinhar, chamar ela, fazer uma agenda, montar e tal. E aí depois que passou tudo, agora mais no final, eu falei, não podemos ficar sem a Tânia para esse projeto da Escuta Viva, para esses seminários. E eu falei com ela, Tânia, não sei o que você vai trazer, mas, por favor, traga algo. Então, ela tem uma história muito legal relacionada com a escuta, mas de outros lugares, de outras vieses que a gente não teve contato ainda nesse caminho que a gente fez, nessa jornada, nessa navegação que a gente teve aí nos 25 encontros antes. Ela traz uma visão que, assim como todos os outros são deles, né, é dela, e complementa muito para a gente nesse estudo, nessa investigação, nessa prática de escuta e nessa descoberta da escuta que a gente vem fazendo nesses encontros. Então, com muita alegria, a Tânia está aqui com a gente, vamos aproveitar ela o máximo que a gente conseguir, que vai ser um bom caldo dessa conversa, eu tenho certeza. Tânia, antes de passar para você a voz, não vou passar ainda, eu gosto de pegar o bastão da fala e não solto. Brincadeira. A gente vai fazer uma pequena abertura, e aí eu já solto, você pode trazer, já fica contigo o bastão, pode ser? Tá, então vamos fazer nosso ritualzinho de abertura, que eu trago um pin e a gente para e presta atenção nas frases que a gente vai compartilhar aqui, em silêncio. Renata, tá na ponta da agulha aí ou quer que eu traga todas? Não, tá aqui. Tá bom. Vamos lá então, gente? Cadê a Tânia? Tá aí, a Patrícia sumiu. Suzana. Isso. Eu tô aqui sem... É que eu tô jantando, gente, desculpa, mas tô atenta, tá? Tá bom. A Suzana tá aí, a Lise também, a Ana. A Patrícia precisa sair. Vamos lá, então? Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Alberto Caeiro. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Rubem Alves. Parei para ouvir o silêncio. E no som do silêncio, a essência de todos os inaudíveis sons. Adélia Bona. Muito bem. Vamos chegando juntos. Seja bem-vinda, Joyce. E agora sim, Tânia,
é contigo, nossa capitã de hoje. Nos leve a passear por entre as escutas humanas. Muito bom. Então, retribuindo do mesmo jeito que você falou, quando o Lê falou para mim, vamos fazer uma coisa, eu vamos. Depois ele disse o que era a coisa, porque é assim o convite, né? Então, vou me apresentar primeiro a partir da nossa relação. A gente se conheceu fazendo um curso de antroposofia, que é uma jornada muito especial, muitos encontros juntos, né? Dormindo no mesmo lugar e almoçando e dançando e chorando e aprendendo coisas juntos, é muito especial. Envolve também argila, não é mesmo? E parece que tem alguma coisa que você ainda não mostrou para o grupo, ou já mostrou? Não? Então, o Lê vai mostrar para vocês uma coisa que a gente fez com argila, e eu brinco, eu com o meu humor, que dizem mesmo, né, que a argila é um material muito potente, né, que trabalhar com argila você se conecta de um outro lugar. E a gente fez alguns trabalhos com argila, e eu brinquei que a argila é essa fofoqueira. Essa mão é minha, essa orelha é do Lê. E você vê que a pessoa levou a sério mesmo essa coisa de querer escutar, né? Enfim. Então, eu sou carioca, como não precisava dizer. Eu sou mãe de 3 filhas, avó de 2 cachorros vira-latas, a minha apaixonada cedo. Fui publicitária nas minhas vidas passadas, pensando muito em escrever, né, e também na estratégia. Depois passei anos trabalhando com design e branding na Tátil, que é uma consultoria muito bacana, que fez a marca olímpica e a marca paralímpica, que eu tive a oportunidade, então, de viver esse projeto, que é a gente ouvir de outros jeitos, né, com pessoas que têm outros tipos de escuta. E, atualmente, eu estou numa consultoria trabalhando com cultura corporativa. E na minha jornada, depois da comunicação, eu passei pela antroposofia, pela antropologia, pela mediação, pela justiça restaurativa, pelos diálogos e uma formação que eu amo, que são as tecnologias de convivência, na Palas Athena, que a gente juntou mediação com justiça restaurativa, jogos cooperativos, diálogo e muitas outras coisas. Então, tenho muito cuidado com o escutar e muito cuidado também com honrar as palavras. Quando o Lê falou sobre o que a gente podia conversar aqui, eu trouxe um recorte de uma apresentação que eu fiz num evento de inovação. Deixa eu só tirar o meu WhatsApp daqui, que aí ele para de fazer barulho. Um evento de inovação chamado Hacktown, que é em Santa Rita do Sapucaí. E naquele momento eu estava pensando muito nas palavras que a gente andava consumindo. E é um pouco disso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu botar a minha apresentação. Aí, vamos achar o compartilhar. Pergunta padrão do momento. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim, sim. Né? Você quer trocar uma peteca por uma BMW? Não, ok. Bom, então, falar um pouco sobre essas escutas humanas e quais são as palavras que a gente anda consumindo. Nesse mundo entre o dataísmo e o humanismo, que antes a gente pensava que a memória está nas máquinas, mas a inteligência está nos homens, e agora vendo a inteligência nas máquinas, o que será que vai marcar a nossa presença nesse planetinha que a gente anda cuidando não muito bem, né? Então, o que é o ser humano, né? Por isso a gente até começou com a música do Lenine, que fala o vivo, né? Então, imperfeito, impermanente, indefectível, incompleto. Ele fala tantas coisas, e é bom que mesmo sem a gente se conhecer, a gente já se conhece, né? Que a gente é tudo isso, né?
E que bom a gente poder dizer hoje, ei-nos aqui vivos, né? Cuidando da vida. Então, essa sempre foi minha busca, né? O que é o espaço do ser humano? Então, será que é a intuição? Será que é a criatividade? Será que é a inventividade? Será que é a gentileza? Será que é o cuidado? É a acolhida? Mas somos, então, esse ser, né? Indo num ditado bem popular, com 2 orelhas e uma boca. Talvez como uma orientação formal, né? De forma que ouvir pode ser mais importante do que falar, né? E ao falar, cuidar das palavras que a gente está usando. Então, eu gosto muito de dizer que não sei, mas desconfio que nós somos uma espécie que conta história, mas nem sempre é capaz de nomear o que sente. Eu tive a oportunidade de entrevistar uma menina de 25 anos que já é CEO de uma coisa incrível e tal, e ela falou assim, eu faço terapia, porque eu não sei nomear o que eu sinto. E eu queria muito saber aonde que tem essa conversa. Onde tem essa conversa de nomear o que sente? Porque na minha casa não tem. Nenhuma instituição de ensino que eu fui tem. No trabalho não tem. Então, onde será que tem essa conversa de nomear o que a gente sente, né? A CNV traz, né, um léxico de sentimentos e necessidades, mas a gente tem que cuidar muito para lidar com eles, né? A gente não vem com essa biblioteca, né, de sentimento. A gente busca e constrói sentido. Então, porque a gente, né, falando então do Harari, né, que fala, a gente combinou que tem um negócio que chama dinheiro, e aí a gente trabalha e troca por esse negócio que chama dinheiro, porque a gente combinou, né? Porque faz sentido, porque a gente inventou que isso é um jeito de operar nesse mundo. Então, como que é muito importante para nós, essa espécie, buscar e construir sentido. Precisa fazer sentido, senão não faz sentido. Também, né, cada vez mais individualizada e praticando pouco. Ops, espera aí que eu mexi no botãozinho, já fui andando todos aqui. Essa coisa da individualidade, né, que a gente aprendeu muito na antroposofia, a gente se individualizando, mas praticando pouco a intimidade. Então, a antroposofia traz essa grande onda, né, de individuação, que antes nem existia a palavra eu, né, lá no Egito não existia, e a gente foi para esse lugar da individuação, que é muito importante, que trouxe a gente até aqui, mas o individualismo parece que não é mais a resposta. Então, somos cada vez mais individualistas, nem sempre individualizados, mas praticando muito pouco isso que a gente chama de intimidade. A gente tem camadas de profundidade, mas tem vivido muito na superfície. Eu fiz um curso lindo com a Ana Holanda sobre a escrita afetuosa, e ela fala que para escrever tem que mergulhar. Mas a gente nem sempre tem coragem, a gente bota só o dedinho assim para ver se a água está boa e não mergulha. E aí a gente escreve um texto que não toca ninguém, porque ele está lá, na superfície, aqueles que a gente nem lembra. A gente vê pouco valor no ordinário e está sempre buscando o extraordinário. E o que será que a gente vai aprender nessa pós-pandemia, nesse lugar entre o ordinário e o extraordinário? O que será, né? Onde que a gente coloca os nossos valores? E outra coisa, e talvez para mim a principal, é que a gente precisa se emocionar para aprender. Porque senão a gente nem lembra. A gente lembra de pouca coisa que não tem uma emoção junto. Boa ou ruim, né? Então, a gente sempre pergunta, onde é que você estava quando teve lá o desastre das Torres Gêmeas? De um modo geral, as pessoas conseguem lembrar. Eu me lembro bem, porque eu estava grávida e foi meio, assim, bem profundo pensar que eu tinha achado que o mundo tinha acabado e eu ia colocar mais uma pessoa no mundo. Mas, em compensação, agora então, né, eu não sei se hoje é quarta, pode ser que seja, né, mas o que a gente comeu ontem, ou se... Porque não tem tanta emoção envolvida, né, a gente fica muito no automático. Então, entendo que somos essa espécie. E
a gente nunca teve tanta ferramenta de comunicação e nunca se sentiu tão sozinho. Nesse mundo, então, da pandemia, eu estou aqui falando com vocês e esse é um encontro mais informal e até mais profundo na minha visão. Mas você está fazendo uma reunião, as pessoas estão aqui, mas alguém te mandou um WhatsApp, alguém te mandou um e-mail, aí tem outro no Teams, no Zoom, no Slack, nos Lambdos, Blandos, assim, você viu o que eu te mandei? Por onde? Né? Não vi, né? E como que esses gadgets todos e todos esses canais de comunicação não estão ajudando a gente a se comunicar, porque talvez não tenha ritmo, porque talvez não tenha profundidade, e porque a comunicação precisa do contorno, precisa do humano, precisa de um calorzinho para a gente se sentir junto. Então tem isso, né? A gente tem um monte de ferramenta para se comunicar, mas isso é uma grande dor das pessoas em todos os nossos grupos, na família, no trabalho. Parece que a gente não está sabendo se comunicar. Recomendo muito que vocês assistam o Meia Palavra, que é um documentário muito legal com a Inês Explorato e o GNT. Tem também o doc, depois eu posso passar para você e você distribui, que ele fala sobre as ilusões da comunicação. Como é que a gente acha que está se comunicando e, na maior parte das vezes, não está, né? Ou tem a arrogância de dizer, olha, se toda comunicação prevê ruído, a gente precisa lidar com isso. E hoje é isso, a gente manda uma mensagem para uma pessoa abrindo o coração e ela não respondeu um segundo depois, a gente acha que já aconteceu alguma coisa, mas, sei lá, ela podia estar fazendo exame de sangue, né? E ela não viu naquela hora. Então, a gente não cuida, né, do contexto da pessoa. Então, acho que é isso, né? Falar um pouco de solidão e comunicação. Uma outra coisa importante é que, pela primeira vez na história da humanidade, as gerações mais novas têm mais habilidade para atuar no mundo, mas têm menos recurso interno para lidar com o mundo. Então, tem a habilidade, mas não tem o recurso, a profundidade, porque não deu tempo. A minha coach falava que a gente vive uma geração muito da pipoca, né? Que você aperta um botão no micro-ondas. E nem tudo na vida é pipoca. Tem coisas que a gente precisa botar no forno, precisa dourar, precisa, sei lá, botar em banho-maria. E isso tudo a gente, de alguma forma, está perdendo, né? Então é isso, né? Sobram habilidades, mas faltam recursos, especialmente os recursos internos. E aí eu gosto de trazer esse lado maravilhoso, que assim, olha o que a gente, como espécie, consegue fazer com as palavras. A gente consegue fazer. Fisicamente habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos habitados por uma memória. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento. Isso de ser exatamente o que se é ainda vai nos levar além. Ou, importante, não é a casa onde a gente mora, mas onde em nós a casa mora. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ou Manuel de Barros, que eu não consigo ler porque está todo mundo na frente, mas eu vou ler agora. As coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis. Esse eu acho maravilhoso. As coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis. Vamos parar com essa história da razão. Mas por que eu trago primeiro essa possibilidade de frases maravilhosas que levam a gente para um lugar de profundidade? Porque a gente também é uma espécie capaz de escrever coisas assim, ó. Matéria-prima brasileira vira lucro para clubes na Europa. A gente está falando de pessoas. Menor rouba tênis de adolescente. Talvez a gente esteja falando de duas pessoas que têm a mesma idade, mas uma a gente escolheu chamar de menor e outra a gente escolheu chamar de adolescente. E entre elas tem um tênis. Candidato destruiu a estratégia do outro candidato. Quem comprou esse item também comprou esse outro item. A jornalista mitou, lacrou a entrevista. Quem lacra não tem diálogo, não tem escuta, não tem comunicação. E essa que é preciso domar seu cabelo para um liso perfeito. Imagina, se cabelo é alguma coisa que precisa ser domado e se existe perfeição.
Então, eu gosto de trazer tudo isso porque, ao ler e ouvir essas palavras, me vem muito o cuidado que a gente precisa ter com elas, porque as palavras, elas não descrevem mundos, elas constroem mundos. E é com elas que a gente se comunica, né? Essa é uma linguagem humana. E aí eu fico pensando nisso, né? Não é possível que o ponto alto da nossa espécie é trocar discurso de ódio no WhatsApp de família, né? Aí é quando eu vou parar de compartilhar, porque eu vou fazer um convite para vocês. Primeiro aqui entre nós, quem já saiu do grupo do WhatsApp da família? Tá? Eu já saí, aí me botaram de volta, aí eu falei, tá bom, vai. Aí eu saí de novo, né? Porque eu não aguentei. E eu tenho 3 filhas, e elas ficam assim, mãe, agora não dá, agora eu vou sair, mãe, eu vou sair. Vou sair, vou sair, vou sair. E eu, aquela pessoa conciliadora, não fica, vai, dá mais uma chance, né? Por favor. Aí, enfim, volta, aí sai de novo. Então, o primeiro convite que eu queria fazer aqui para vocês, Lê, que você separasse em duplas. E a gente, em 5 minutos, só falasse como é trocar discursos de ódio em grupos de WhatsApp. Pode ser pelas redes sociais também, tá? Como foi viver essa experiência? Se alguém teve essa experiência, né? Pode ser que não tenha. Mas como que sente isso? Como é que estão sendo nossas trocas, nossos diálogos? Será que dá para chamar, né, de diálogo nos grupos de WhatsApp? O que já aconteceu? Conta uma história trágica, ou difícil, ou desafiadora. Conta uma história relacionada a discursos e grupos de WhatsApp. Fez aí, Lê? Então tá. Vamos lá? Quanto tempo você acha? 5 minutos. Tá bom. Acho que é suficiente. 6, vai, porque são duplas, 3 para cada um. Beleza, bora lá. Muito bom. Então, como foi conversar sobre isso? Ninguém quer contar para a gente como foi? Ah, eu posso contar aqui uma parte. Foi joinha, que a Renata vai entender o que eu quero dizer. A gente não teve muita amostra nesse nível aí de briga, de família. Tivemos saídas de grupos. E eu queria só comentar uma coisa quando você falou no começo, né, de uma pessoa que foi fazer terapia para entender os próprios sentimentos. Eu fui fazer terapia porque eu não sabia dar nomes para os meus sentimentos. E a menina, a terapeuta, trouxe uma lista para mim escrita, assim. Aí eu pegava a lista, falava, acho que é isso. E que horror isso, né? Agora eu, com a CNV, eu tenho muito mais, sei lá, jogo de cintura. Mas antes, realmente, eu não tive que fazer terapia para entender o que eu estava sentindo. Absurdo. É isso. Eu sou fã dos processos de autoconhecimento para a gente achar nome de sentimento. Eu estava com a Antônia e a gente conversou assim dessa coisa de saídas de WhatsApp, de família. E aconteceu comigo, aconteceu com ela também, de considerações políticas, assim, de né, de polarização, e o quanto isso, a gente estava conversando, o quanto isso é desgastante, e o quanto isso a gente precisa de uma energia tremenda, assim, para a gente... Porque, assim, sair não é legal, entendeu? Não é porque saiu que fica bom, né? Então, assim, essa escolha de sair é para um lugar também desconfortável, né? Porque você
até então, até aquele momento, era a tua família. E você estava lá por algum afeto interessante, que estava tudo certo até ali. Aí veio uma coisa chamada política. Não é que veio uma coisa, a política sempre existiu, o nome da coisa é outra coisa, mas veio um negócio, assim, uma dimensão que a gente começou a conversar, e nessa conversa não tem conversa, né? E aí a gente sai do grupo da família. Então é uma coisa muito estranha, né? Porque não é um lugar confortável. Sair não vem, quer dizer, a gente deixa de ouvir aquelas babaquices que a gente não gosta. Porém, a gente fica pensando, né? Pumbas, né? Agora eu não estou lá, como é que é isso, né? Será que era só isso? Mas ao mesmo tempo era incomodativo ficar, né? E também nós falamos que alguma coisa aconteceu que entre aspas, se é que alguma coisa tem de bom nisso, não sei se a palavra bom cabe, é que as pessoas começaram a se revelar um pouco mais, assim, parece que é uma dureza, é uma sinceridade sincericídica, assim, sabe? Mas, assim, agora eu sei que um pouquinho mais do outro, entende? Como ele pode se manifestar. Antes era um pouco de fake, né? As pessoas, elas ficavam meio orbitando nessa coisa meio fake, a gente não sabia o que pensava, como pensava, o que fazia, não sabia. Então não é que é bom saber, não é isso. Mas pelo menos agora eu sei com quem eu estou falando, de alguma forma, né? Assim, algumas coisas eu sei, né? E essas algumas coisas nem antes eu sabia, né? Então eu não sabia nem isso, né? Então, sei lá, é um negócio meio estranho assim. Resumindo, não me traz conforto nem ficar nem sair. É sempre um sentimento de desconforto. E a coisa do romper, né? Eu fiquei te ouvindo, né? Primeiro você falou, aí veio política. Tânia, só um pouquinho, a Antônia, que estava comigo, ela quer falar um pouquinho Ah, também. vou ouvir. Eu queria só depois trazer algumas coisas que eu ouvi especificamente que você falou. Conta, Antônia. Eu quero Tá. dizer que ao receber essa consigna com uma alegria tão grande, porque parece que eu estava sentindo a necessidade de falar disso, e eu estava sentindo culpada de ter saído do grupo, e porque eu não estou respeitando a CNV, e por isso, mas não era tanta coisa. E eu não tinha tido, mesmo, nunca, a primeira oportunidade foi essa. Eu senti assim, poxa, agora eu vou falar um pouco sobre isso, porque realmente não é bom, o sentimento não é bom, mas por outro lado também é bom. Eu vou dizer assim, de ficar livre dessa confusão toda, de você estar ouvindo muita coisa que não dá para você aguentar. Então, eu estou muito alegre de ter partilhado com a Lise um pouco disso. Parece que acalmou meu coração. É isso. Muito bom. Antônia e Lise saíram do grupo. Não, eu voltei depois, eu voltei Voltou? depois. Eu voltei também. Me botaram lá de novo. Pois é. Mas olha que incrível, né? Assim, primeiro você falou, aí veio a Mas acabou. política, né? Não é que veio, né? Como se a política já existe, isso é outra coisa. Você falou, então tinha uma conversa que não era conversa. E aí a gente saiu do grupo de família, como se fosse possível, né? A gente sair desse grupo chamado família, né? Por isso que me chamou a atenção, e Antônia, que bom que você trouxe, que aí foi, não é bom, mas é bom, né? Não é bom, mas é bom. É isso mesmo, né? Não é bom e é bom ao mesmo tempo. E me veio muito uma fala do Bauman, tem um trechinho muito pequenininho, posso te mandar também, Lê, que ele fala a diferença entre comunidade e rede. E que a comunidade, ela precede a gente. Quando a gente nasceu, já existia uma comunidade chamada família, uma comunidade chamada bairro, já existia. E que comunidade é feita de vínculo. A rede, ela nasce da gente, e aí chama conexão. Mas ele desconfiava que o que as pessoas mais gostavam de fazer não era conectar, era desconectar. Era
né, apertar um botão como se aquelas pessoas sumissem da nossa vida. E ele fala que o mundo real, isso não é possível, a gente não corta vínculo desse jeito. Né? Por mais que a gente saia do grupo, a gente não sai da família. Né? Constelação aí de novo, melhor não sair, né? A família está lá, né? Então, olha isso que a gente está, né? O que é isso que a gente está fazendo com esses supostos canais de comunicação que colocam a gente nesse lugar de desconexão, né? De chegar num lugar que é bom, mas não é bom, né? E isso que você trouxe também, né? Do bom é de as pessoas estarem se revelando, né? Eu já ouvi isso mesmo de outras pessoas. Que bom, parece que a gente tirou um véu e as pessoas estão se mostrando mais. Mas será que a CNV fala isso? Não é sincericídio, né? E aí, outro dia eu vi, eu acho que a frase que mais me marcou da CNV, que é o que é CNV? É você achar aquele lugar que é o máximo de verdade com o máximo de cuidado. Essa é a receita. Né? Onde que a gente consegue chegar nesse ponto que é o máximo de verdade, mas junto com o máximo de cuidado? Não é sincericídio, né? É outra coisa, né? É você estar ali inteiro, mas com muito cuidado, né? Com o entorno. Mas obrigada aí pelos compartilhamentos. Quem mais? Se ninguém quiser falar, também está tudo bem, tá? Fala, Tânia. Eu estava esperando você falar, porque é bem interessante, você complementa, Ana. No nosso grupo, foi importante o destaque da utilização do canal da CNV, a compreensão de que a CNV não é aquela fórmula de perguntinhas, de processos. A CNV é uma coisa livre, aberta, em que a gente deve inspirar o amor. Então, dentro do que a Ana me passou, né? Nossa, eu deveria ter usado a CNV, eu deveria ter... Mas peraí, você usou! Você exalou amor o tempo todo, você trouxe essa pessoa, né? Quando a pessoa está naquele nível de inconsciência muito exacerbada, a gente não tem como chegar nela. Então, eu acredito que a única ferramenta neste momento é vibrar amor, né? Essa, para mim, é a essência maior da CNV. Então, foi muito gostosa essa troca com a Ana, nesse sentido de consciência da utilização da comunicação não violenta. Né? A gente aprendeu muitas ferramentas com o Leandro e aprende, né? A gente lê muita coisa, mas e a prática? Né? Ah, mas eu não usei. Peraí, não é esse processo, esse questionário. Aí é que você se expande com os teus recursos dentro do teu conhecimento. Então, era isso. Complementa aí, Ana. Obrigada pela oportunidade. A Tânia me ajudou a enxergar melhor, porque eu só acolhi a atitude da pessoa em relação a uma conduta minha que não foi muito subjetiva. E aí a pessoa veio com tudo, mas veio assim, atropelando. E eu acolhi tudo, acolhi com muito amor. E aí depois eu fiquei pensando, e aí eu falei para a Tânia, mas Tânia, será que eu não tinha que ter fazido uma paráfrase? Você está querendo dizer isso? E ela disse, não! Mas eu não fiz, eu só acolhi. Mas eu fiquei achando ter ficado mais confortável. E quanto mais eu acolhia, mais braba ela ficava. Mais braba ela ficava, mais me ofendia. Muito louco. Aí porque eu aprendi uma coisa, as pessoas te dão, tu pega se quer, né? Eu não peguei. Fica que é teu. Adorei. Será que tem que fazer uma paráfrase? É muito bom, né?
Eu fiz. Eu fiquei, pensei que ela ia fazer uma paráfrase para ela ver que eu entendi ela. Né? Mas não fiz. Ainda bem, eu acho que foi bom que eu não fiz. Eu acho que não dava, não era o momento, só tinha que colher. Eu fui recolhendo. Vai, me encheu de osso. Mas não, passou, não peguei nada, assim, passou assim, ó. Não peguei nada, não saí dali cansada, não saí exaurida, não saí nada. Eu saí, até que posso dizer, não nutrida, mas satisfeita, assim, comigo mesma, assim. É difícil acontecer. Isso aí, todos os cursos que eu aprendi com o Leandro. Muito bom. E quando você sai desse lugar, várias vezes eu falava, Lê, como é que é mesmo aquela sequência, né? E ele mandava para mim, para o WhatsApp, para ver se eu tinha um centramento ali, conseguia fazer, mas eu tive uma aula sensacional nessa formação de tecnologia de convivência, e ele falando muito de você usar a CNV, né? O Silvio, que foi um professor muito, muito, muito bacana, como muita observação mesmo. Não sei se você entra naquela coisa mecânica. Quando você coloca este tênis aqui, eu me sinto, né? Pronto, né? Na terceira frase, seu filho diz, ai, não, lá vem a louca da minha mãe testando o curso que ela fez ontem, né? Assim, não, né? Definitivamente não é isso, né? Mas a coisa da necessidade, do pedido, acho que é muito de você se auto-observar, né? E tá nisso, né? Mas é muito bom. Paráfrase às vezes não dá, né? Adorei. Quem mais, gente? Senão podemos seguir. Querem contar mais? Eu vou compartilhar rapidinho. Acho que é essa questão da polaridade e as diferenças, né, independente do que for, a questão política é a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, que aparece assim, nesse momento, né? Porque é uma coisa viva, né, atuante dia a dia, assim, não é só aparente, enfim. Mas ela convida muita gente para entender qual que é o nosso limite, qual que é o respeito do próximo, né? E até de nós mesmos, né? O fato de sair realmente de qualquer lugar, que você se sinta pertencido a uma família ou um grupo no qual te acolhe, que te apoia, também é uma identificação desse limite. Como isso é difícil, né? Identificar, às vezes, o seu próprio limite e identificar que você tem que respeitar o limite do outro, que o que para você pode ser óbvio e fácil, como sentar e conversar, eu só quero conversar e entender o que está acontecendo. Para o outro te ignorar é muito mais fácil, independente da história que ele tenha passado com você, ele te ignora, para ele resolve a questão e para você fica aquilo remoendo, né? Então, o sair do grupo também é isso, né? Esse ignorar a situação, pronto, esse é o meu limite, não quero mais. Então, é um belo convite. E a política, né? A gente está falando sobre isso, né? Na aula de CNV. Como é que as necessidades são muito parecidas, mas as estratégias são diferentes. Então, ele estava contando que ele mora num condomínio e que todo mundo ali está preocupado com segurança, né? As pessoas na casa estão preocupadas com segurança. E ele resolveu a questão de segurança dele tendo um Rottweiler. E o vizinho resolveu a questão de segurança dele comprando uma arma. E, no fim do dia, como é que a gente faz essa conversa, né? Porque, no fim, o que as pessoas ali estão querendo é se sentir seguras. Só que elas têm estratégias diferentes para isso. Eu fiquei desesperada, né? Porque eu não sou nem o Rottweiler, nem a arma, né? Meu Deus, né? O que faz? Põe uma guarita, né? Por que será que essas pessoas estão usando esses métodos mais, né? Mas é isso, né? Então, a gente focar muito na estratégia faz com que rapidamente vire uma polarização, né? Então, é isso ou aquilo, né? Se você é a favor de uma coisa, então você é contra outra e pronto, né? A gente já coloca no pacote inteiro, né? Que acho que o que aconteceu hoje com a política é que, a partir do momento que você vota de um lado ou de outro, é como se você ganhasse aquela identidade por completo, né? Não, né? Calma. A gente está olhando, sei lá, projetos políticos fazendo uma escolha, mas não quer dizer que eu virei aquilo, né? Eu virei uma outra pessoa, enfim. Acho que é um pouco isso, né? Desse exagero que a gente está vivendo. Mas, bom, quem mais? Estamos bem? Lê, tem intervalo, se alguém quiser fazer pausa hidráulica, orgânica ou coisas assim, vocês fiquem à vontade, tá?
Boa lembrança, ô Tânia, e é bem nesse momento que a gente geralmente faz, perto das 8 horas, a gente para 5 minutos. Então, se você... Porque às vezes a gente esquece, então se vocês quiserem fazer uma pausa hidráulica, Esse é o momento? não sei, pode ser. Tá, então antes de você entrar no próximo assunto, acho que a gente pode fazer. Agora sim. Tânia, tá contigo. Pronto. Eu gosto, então, voltar, né, para as palavras, que a gente fica o tempo todo buscando a nossa potência. Vou voltar para a paráfrase, né? Quando você está lá naquele lugar, como é que a gente acha, né, a nossa potência? E acho que a gente fica entre esses dois lugares, né? Tem horas que a gente está... Peraí que o negócio não está andando. Na prepotência, a gente passa do ponto, né? E vai para o lugar da prepotência. E também tem um lugar da impotência, né? Então, como é que a gente está o tempo todo assim? E é isso mesmo, né? Não sei se agora é hora de acolher, ou de fazer a paráfrase, ou de sair do grupo, ou de ficar no grupo, ou de voltar para o grupo, porque a gente está aqui nessa jornada que é, né? Estar vivo e andar, né? Entre a prepotência, a impotência e achar o nosso lugar de potência, né? E aí, por que, né, que a gente está vivendo, eu acho, momentos desafiadores? Já tem até uma outra sigla nova, né, para a VUCA. A gente é muito rápido nisso, né? Em vez da gente, talvez, aprofundar, a gente não é mais VUCA, agora é BANI, nem sei se é assim que se fala, né? Mas é frágil, não linear e tal, e rapidinho já tem um novo normal, e, enfim, será, né, que são tantas frases. Acho que a gente está vivendo muito assustado. E eu estava relendo Sociedade do Cansaço, daquele filósofo coreano, que eu não sei falar o nome, e ele fala muito de como a gente está vivendo hoje como aquele bicho que está o tempo todo assustado, então o tempo todo com medo, e como está os nossos níveis de cortisol e de ter que fazer muitas coisas ao mesmo tempo colaboram, né, para o que a gente está vivendo, né? E isso da informação, né? Se a gente recebe milhares de informações o tempo todo, e será que ela precisa ser boa ou ela só precisa ser rápida, né? Eu morro de medo quando vem aquela frase, você leu, você sabia, né? Você já viu? Nossa, né? E não dá tempo, você viu o acidente que aconteceu? Eu falo que não é só informação, é opinião, né? O que você acha da guerra na Síria? Eu falei, eu não acho nada, né? Porque tem que estudar tanto para achar alguma coisa que a gente vai dando opinião, e, né, nessa rapidez e esse cansaço, essa exaustão, né? Então, acho que a gente está vivendo muito hoje, acho que isso impacta muito a nossa fala e principalmente a nossa escuta, essa diferença entre o tempo orgânico e o tempo acelerado. Por isso a escuta humana, a escuta na escala humana, na dimensão humana. Porque se a gente acha que o futuro é imprevisível, e é mesmo, que o presente vira uma grande gestão de risco, e é só isso que a gente fica fazendo. E o passado, a gente perde a memória. Eu tenho muita implicância com a palavra disruptivo, porque o único jeito da espécie humana conhecer a espécie humana é a partir de ruínas. E ruína não é disrupção, é você construir em cima de alguma coisa, porque teve alguém que veio antes da gente. A gente é um milagre de um pai e uma mãe, de um avô e de uma avó, e por aí atrás conseguiram chegar até aqui. E a gente, às vezes, esquece de honrar essas memórias, né? Então, a gente fica nessa coisa do futuro, correndo, cada vez mais informação, tem um monte de coisa para fazer, e cada vez menos tempo, e não aprecia, né, esse único tempo, que é o tempo presente, né? Aí eu gosto muito dessa frase, né? Um dia desse eu vou separar um tempinho, aí eu vou botar em dia todos os choros que eu não tinha tido tempo, né? Não estou tendo tempo de chorar e tal. É nesse lugar que a gente põe o sentimento, né?
E deixa ele lá. Não, agora, quando eu tiver um tempo, eu choro, né? Quando tiver um tempo, eu digo que não está dando. Quando tiver um tempo, eu peço ajuda. Essas coisas da vulnerabilidade que a gente faz pouco, né? E aí eu gosto muito, muito, muito dessa frase dessa poeta polonesa, que acho que ela devia estar sempre na nossa cabeça, que é: o que quer que eu faça vai se transformar para sempre naquilo que eu fiz. Então, olha que simplicidade, que profundidade, que bonito. A gente, é isso, gente. Se a gente escolher não fazer nada, nada vai ser para sempre aquilo que a gente fez. Se a gente escolher fazer alguma coisa, o que a gente escolher vem com esse peso, né? E por isso a memória, para a gente transformar o que a gente fez naquilo que a gente fez, né? E como a gente precisa cuidar disso, né? Então, né, o que a gente tem, né, visto muito no mundo da comunicação, vocês trouxeram um pouco disso nas falas de vocês, né? São vários canais se atualizando e o tempo todo a gente tem que se atualizar e a gente fica muito sozinho, a gente compartilha pouco as experiências, porque vai de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra, e não dá tempo de simbolizar, né? E a gente está nessa, né? Tudo ou nada, 880, é isso que vocês falaram, né? Ou é esse candidato ou é o outro, ou vai ou fica, ou entra no grupo ou sai do grupo, né? É um fla-flu. Fla-flu não é uma boa referência, não sei para vocês, mas é isso, tipo Grêmio, Inter, sei lá, né? É isso, né? Já é o tempo todo essa polaridade louca que está deixando a gente desse jeito, né? E aí eu falo muito das palavras nesse contexto de consumir, né? Como é que o consumo das palavras está colaborando para o jeito que a gente está vivendo. E do mesmo jeito que comida, palavra também pode curar ou envenenar, né? Por isso que essa coisa de sair do grupo, às vezes, é uma decisão curativa, né? Porque aquilo está nos envenenando, nos intoxicando. E acho que também botar muito no lugar do eu, né? Quais são as palavras que eu estou usando? Quais são as palavras que eu estou cuidando, né? O que eu estou ouvindo e devolvendo para as pessoas, que também, né, se é no curar ou no envenenar. E que histórias que a gente está contando, né, para a gente mesmo e para os outros, né? Eu gosto muito de pensar na mediação que usa a terapia narrativa, né? Então, essa história que a gente conta para a gente, né? Histórias são fatos interligados numa sequência, numa linha de tempo. Mas o grande problema é o enredo. Então, se eu sou uma pessoa que todo mundo diz que é medrosa, eu vou selecionar os fatos para provar meu enredo. Se ao contrário, a gente ouviu outra coisa, não, sou uma pessoa corajosa, então eu vou selecionar outros fatos para provar o meu enredo. Então, o cuidado que a gente tem que ter é que o fato de eu ter saído do grupo não faz de mim uma pessoa violenta ou uma pessoa, né, que não tem abertura. Né, vamos contar histórias melhores para a gente, né, e pensar que a história é viva, né, que história é essa que a gente quer contar para a gente mesmo e para os outros. Então, essa é a história da terapia alternativa, da terapia narrativa, que a gente tem uma história dominante, que a gente acredita nela, e a gente faz uma descrição muito estreita. Ah, ele não está estudando porque é muito desligado. Isso é muito pouco, né? Como é que a gente precisa cuidar das pessoas, aí de novo, no mergulhar, no entrar nas camadas, a gente não é uma coisa só. A gente precisa fazer descrições menos estreitas da gente mesmo e dos outros e achar histórias alternativas. E aí eu falo um pouco disso, das palavras que nos deseducam, que estão nos desumanizando, porque a gente está o tempo todo aí nessa briga por atenção, né? A gente está vivendo a economia da atenção, a atenção é o valor maior, e como é que a gente está cada vez mais desatento e prestando atenção em pouca coisa. Então, o cuidado aqui é a gente diferenciar a informação saudável da informação tóxica. Isso faz um bem imenso, né, quando a gente consegue identificar. Que a informação é um mercado, ela faz parte de uma indústria e que a gente precisa estar atento e forte com as palavras. Isso que eu já falei para vocês, que a linguagem não descreve mundos, ela constrói mundos.
E como é que a gente fala, então, essa linguagem do afeto, né? O que nos afeta? Como é que a gente cuida para escolher palavras e cuidar da escuta? É isso mesmo, né? Quando você falou da paráfrase, eu lembro, né? Tem isso, é isso que você falou? Checar, né? Eu ouvi isso, é isso que você está falando? Né? Eu participei de algumas mediações, que é muito legal, a paráfrase é muito boa, mas eu já usei também o espelhamento. O espelhamento às vezes dá susto, né? E uma vez eu já assim, então peraí, então você está dizendo que seu marido é um filho da puta? E aí por isso que ele não fez isso. Aí a pessoa, né? Não, eu não falei isso. Eu falei, não, mas engraçado, eu achei que eu tinha ouvido isso. Você falou assim, ó, esse filho da puta não está fazendo o que ele combinou. Podia ser paráfrase, né? Olha, combinados para vocês é importante, mas naquele momento teve um efeito tão incrível que a pessoa parou e falou assim, nossa, né? De fato, a gente está indo para uma conversa muito tóxica, né? Como é que a gente cuida dessa linguagem do afeto? E é isso que eu trouxe antes para vocês, né? Que é a frase do Bauman, que ele fala isso. A diferença entre comunidade e rede é que você pertence à comunidade, mas a rede pertence a você. Ou, de outra forma, a comunidade precede você. Você nasce numa comunidade. Por outro lado, temos a rede. O que é uma rede? Ao contrário da comunidade, a rede é feita e mantida viva por duas atividades diferentes: conectar e desconectar. E aí é quando ele traz essa coisa de que ele acha que as pessoas gostam mais de desconectar do que conectar. Então, por mais que a gente desconecte o WhatsApp da família, ainda assim, a gente faz parte dessa comunidade chamada família, que é feita de vínculo, e é impossível desconectar, porque não é rede, né? Então, o cuidado com as palavras é cuidado tem se reconhecer, observar com atenção, é ouvir o outro, perceber ilusões, estar aberto para outras histórias. Que bom que o nosso cérebro é plástico, né? Tá aí a neurociência comprovando isso, né? Que dá para mudar padrão. Eu falo muito dessa tecnologia incrível que é perguntar para compreender. É uma tecnologia maravilhosa, pergunta, mas é essa, né? Não a pergunta para comprovar, para checar, para, né, alguma coisa que a gente já sabe. O conversar com genuíno interesse, ter menos conexão e mais vínculo. E tudo isso porque eu queria convidar vocês já para fazer um outro tipo de conversa, para a gente conseguir sentir no corpo a diferença entre a primeira conversa que vocês fizeram e a que eu vou convidar vocês para fazer daqui a pouco. E aí eu trago aqui um modelo que eu amo de paixão, que é o círculo da Kay Prentice, os processos circulares. A Kay Prentice é americana e ela estudou muito essa forma circular, vindo de muitas sabedorias, de muitas tradições. E uma coisa que eu acho lindo que ela fala é que toda vez que a gente imagina humanos em círculo, é um momento feliz. A gente está brincando de roda, a gente está numa ciranda, ou a gente está em volta de uma fogueira. O círculo é uma forma muito humana e muito democrática, né? Por isso o objeto de fala, né? E ela traz essa sequência, né? Que as pessoas falam, vamos lá cocriar, as empresas adoram fazer isso, colocam pessoas juntas para cocriar. Tá, mas a gente nem se conhece. Não tem jeito da gente cocriar sem conhecer as pessoas. Então, o esforço de conhecer de verdade, perguntar para compreender. Às vezes, quem está do nosso lado, a gente acha que conhece, nem conhece tanto. Uma das coisas que eu achei legal, assim, da gente estar nos home offices, é que às vezes a gente nunca tinha perguntado onde é que as pessoas do nosso office moravam, quais eram as homes do nosso office, e agora a gente consegue pelo menos ver uma frestinha, ver que tem um cachorro, um gato, um marido, uma mulher, um filho, um quadro, um livro, né? Então, conhecer de verdade. Por quê? Porque a gente só pode confiar depois que a gente conhece. Não, eu conheço o Lê, eu confio no que ele está fazendo, então ele me fez um convite que ele precisou me falar pouca coisa porque eu confiei que era um encontro legal. Mas você precisa conhecer antes, né, para criar esses espaços de confiança. E a gente só compartilha coisas com quem a gente confia. E aí sim eu posso entrar tranquilo para cocriar alguma coisa, porque eu estou compartilhando
com pessoas, né, que eu tenho confiança, porque eu conheço. E aí, eu queria fazer, então, um convite. Lê, aí você diz se você vai misturar o povo de outro jeito, ou se você vai, sei lá, se você lembra, como é que estavam as duplas, né? Mas agora o convite é diferente. Eu vou pedir para, durante 4 minutos, uma pessoa só falar e a outra ouvir, e depois a gente vai trocar. Quem falou ouve, quem ouve fala. E não vamos falar sobre grupos de WhatsApp de família. A gente vai atualizar o nosso crachá. Então, só porque quem eu estou vendo aqui, tá? A Camila e a Renata. A gente se conhece há um tempão, mas eu quero que, nesse momento, a gente atualize o crachá. Então, vocês vão pensar no nome de vocês e vão colocar em volta um valor, um talento, um medo e um sonho. E durante 4 minutos, a gente pode fazer isso, Lê. A gente vai falar sobre um valor, um talento, um medo e um sonho, e eu vou só ouvir. E depois a gente troca. Combinado? Você faz os 4 minutos aí, 8. Ou vocês cuidem. Leandro, seu relógio está comendo minutos, hein? Leandro, espertinho. Muito bom. Primeira coisa que eu queria perguntar... Pô, Leandro, sacanagem, hein? Desculpa, fui eu. Vamos trocar de relógio. Volta. Vamos trocar de relógio aí. Eu assumo, foram 30 segundos. Ah, você roubou mesmo? Eu? Roubei. Oh, meu pai. Roubou, lógico. Eu conheço essa figura. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês foi o que teve de diferente, assim, dessa conversa para outra? Sensação no corpo, vai. Gut feeling, uma palavra cada uma, é diferente. O que foi diferente essa conversa? Mais tranquilo. Profunda. Nessa eu tive mais conexão. Na outra, eu tive que pensar em desconexão e nessa eu tive mais conexão. Foi mais leve. Foi uma conversa leve. Reflexão, né? Essa interiorização aí para se achar, precisou refletir bastante. Vínculo. Eu me senti vinculada, assim, profundamente vinculada. Acho que confiança também. Confiança. Eu não acho fácil falar de mim. Acho que a Camila trouxe aqui espaço de confiança, construção profunda, conexão leve, reflexão, interiorização, vínculo, consciência e confiança. Gente, que foram só 4 minutos, tá? É que a gente é facinha, Tânia. Nós somos facinha. É só dar 4 minutos, né? Só dar 4 minutos para nós que a gente faz uma sopa. Aqui já é uma família também, né? Então, ajuda, né? Mas olha aqui, assim, essa possibilidade, né, de um só falar e o outro só ouvir, e depois trocar, e falar dessas coisas, de valor, de sonho, de medo, que são coisas que importam, já faz muita diferença, né? Como é que você vai para... Eu fiz esse exercício assim com um monte de gente, e foi tão bonito como as pessoas no final vieram assim, nossa, que legal, né? E gente não precisa de nada, né? Tecnologia, gente, né? Uma que só ouve, outra que só fala, troca e falar de coisa importante, né? Dá para praticar todo dia, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Que cuidando de escuta e de fala e das palavras e de como que a gente pode ter palavras mais afetuosas com as pessoas, é esse exercício, né? De estar
presente, do centramento, de perguntar para compreender de verdade. Acho que, estou perguntando aqui, né, Camila, a diferença? As perguntas, sem dúvida, né? Mas eu acho que são algumas coisas, né, de diferença. Primeiro, a primeira proposta é fala de alguma coisa, mas não tem as perguntas e não tem um sonho, um medo, um valor, um talento. Eu acho que são coisas que são muito importantes e que se atualizam, né? Posso revelar um sonho seu, Lê? Virgem. Posso? Ele falou que tem um sonho de ter um filho ou uma filha, né? Isso é uma atualização de crachá maravilhosa, né? Ele não tinha isso. Então, por mais que a gente seja amigo, se conheça e tal, né? Essa possibilidade de atualizar. Eu tenho 3 filhas, né? Isso, toda hora você pergunta, você quer, sei lá, eu esqueço toda hora, quer banana, mãe? Você não lembra que eu não gosto? Ah, é verdade. Mas isso também se atualiza, porque elas gostam e não gostam de coisa o tempo todo, né? Então, acho que esse exercício de atualizar, a gente abrir mão da telepatia, mesmo a pessoa que está do nosso lado, atualizar o crachá é muito importante. Qual é o seu medo hoje? Né? Qual é o seu talento agora? São 20h34. O que você acha que é um talento? Né? Qual é o seu sonho? O medo agora? Né? Então, essa possibilidade da gente estar sempre atualizando. E o outro é esse exercício de um só ouvir. Eu já combinei, né? Então, por mais que dê vontade de dar um conselho, né? Falar alguma coisa, não é esse o combinado. A gente primeiro só ouve, depois a gente fala. Isso também faz muita diferença, porque as pessoas já ficam esperando a hora de falar, já estou aqui montando o meu discurso enquanto o outro está falando, e aí você não presta atenção em nada, né? Você já nem lembra o que a pessoa está falando, porque não é isso que você está fazendo. Você está montando a sua resposta na sua cabeça para aquilo que a pessoa está falando e você não está ouvindo, né? Essa rapidez, né, que a gente está vivendo. Então, é um pouco isso, né? Agora eu só queria mesmo saber a sensação mesmo, que para mim vai para o corpo, sabe? A diferença entre uma conversa e outra. A outra é mais agitadinha, né? A gente sai de lá com muita informação também, mas eu acho que ela está num pires, né? Essa não, ela vai para um pratinho de sopa, assim, né? A gente leva para um lugar de mais profundidade, né? É um pouco isso, assim. E aí, na minha edição, Lê, que eu fiz já aqui, rapidinho, né? Só mais algumas coisas para a gente compartilhar. É muito dessa crença, né? Que, gente, legal, a gente tem diferença, mas, poxa, a gente tem recurso, a gente tem oportunidade, a gente tem caminho, a gente pode criar e modificar vínculo. Dá para voltar até para os grupos de WhatsApp, né? De outro jeito, né? Se a gente quiser, né? Não que precise fazer isso, né? E aí a gente tem esse cuidado com a linguagem, né? Que eu gosto muito quando o Guimarães Rosa fala isso, né? Que a linguagem e a vida é uma coisa só. Quem não fizer do idioma o espelho da sua personalidade não vive, né? E como a vida é uma corrente contínua, a linguagem também deve evoluir constantemente. Então a gente cuidar do que a gente anda falando por aí e saber que isso está em evolução. E terminar com poesia, né? Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. Eu sou completamente apaixonada pelo Manuel de Barros. Eu acho que esse exercício da atualização do crachá, ele faz um grande convite para a gente desaprender. O que a gente acha que a gente já sabe, né, da pessoa que está do nosso lado, da pessoa que trabalha com a gente? Desaprende, dá uma atualizadinha, que a gente sempre pode ter muitas surpresas, né, pelo caminho. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito bom. Como foi para vocês? Totalmente feminino. Você está aí, né, Lê? Perdido no meio da mulherada, né? Tem outros homens aí, eles faltaram, gasearam hoje. Tem uns perdidos aí. Tem. Gente, vamos aproveitar um pouquinho mais a Tânia, assim, se a gente tem alguma questão ainda, ou dúvida, ou que a gente possa trazer para ela, se alguém tiver, né? A Tânia trouxe esse viés
escutas humanas, muito com essa história dela, né, da biografia dela, dessa relação com a comunicação, com a linguagem, com as palavras escritas e ditas, né? Ela vem vivenciando isso há muito tempo e trouxe essa visão humana a partir da escuta e da fala, da atenção, dos canais de mídia. É uma perspectiva totalmente diferente de escuta do que a gente viu até agora nas 25 passadas. Então percebam se o corpo de vocês traz alguma dúvida, alguma questão. Vamos aproveitar ela aqui, em tempinho que ela está aqui conosco, essa estrela brilhante. Eu gostei muito desse último exercício mesmo. Eu fiquei surpresa até conversando com a Lê em 4 minutos, assim. Tipo, foi muito agradável fazer, assim, para ver como eu tô conectada com tudo. Desde o meu medo até os meus valores, o meu talento e a meu próprio sonho, sabe? E fiquei muito curiosa para saber mais até de você, Tânia, porque a comunicação para mim é um dos meus valores e é uma coisa que, ao mesmo tempo que ela é fluida, ela é muito desafiadora para mim. E às vezes quando parece que você está conseguindo se comunicar, tem alguma coisa que você fala, cara, ainda dá para melhorar isso, ainda tem alguma coisinha aí que não está. Então, achei bastante interessante a abordagem. Obrigada aí pela explanação. Assiste esse documentário, não é um documentário, essa série, se você... Acho que você vai gostar muito, que é o Meia Palavra. Só o nome já é ótimo, né? Que é a brincadeira com meia palavra para bom entendedor. Aí você descobre que não existe, né? O bom entendedor, não, essa criatura não existe, né? Então não tem meia palavra, né? É muito, muito legal. Muito, muito legal mesmo. E tem uma outra coisa que eu não sei se vocês que trabalham com escuta, né? Ou estão nessa busca por escuta, se vocês já viram o Cláudio Tebas fala que eu não te escuto? É muito divertido, né? Porque ele checa, né? O que eu acho mais incrível é que ele checa, né? Então, vou só falar uma do Cláudio, que ele está agora. Eu falei, nossa, o que você está fazendo e tal? Que ele faz muita coisa, né? Imagina, palhaço ao vivo, tela, não sei se dá muito. E aí ele falou que estava nas telas, assim, e tal, e tinha um que estava sempre com a tela apagada. E aí ele pediu para ele abrir a tela, ele abriu, e aí ele veio com uma xícara, eu fazer assim, que nem a minha. Só que ele colou aqui a palavra coragem. E aí ele dava goles de coragem. Ele botou na caneca dele. E aí ele começou a falar depois que ele... Né? Então, olha que incrível a palavra, eu sou apaixonada. Aí eles brincaram com isso, cada um trazia a sua palavra na xícara e, quando estava com muito medo, tomava uns goles assim, né, de coragem e ficava melhor, né? Aí depois criaram goles de tudo, goles de vergonha na cara, goles de, enfim. Mas foi o recurso, né? Imagina, o recurso das crianças para esse mundo aqui que a gente está vivendo, né, gente? Que é legal, mas é bem esquisito, né? Eu gostei muito, Tânia, da tua fluidez, que você trouxe, sim, foi bem... foi fluido e foi profundo, né? E esse exercício agora, para mim, um stop evoluído, né? É bem estruturante, assim, né? Porque você pega 4 coisas que estruturam o ser humano, né? E óbvio que a gente está falando aqui de sistema de valores, né? De visão de mundo. Então, trazer isso para uma roda é muito interessante, assim. Então, para mim, ficou realmente bastante forte. E ele tem várias camadas, né? Conforme você se permite, você pode ir numa camada mais profunda e tal, né? E eu acho legal, eu fico pensando assim, fiquei pensando quando eu estava fazendo esse stop aqui com a família, entendeu? Né? Fazer assim, lá naquele WhatsApp que eu saí, ao invés de eu ter saído, e não existe arrependimento aqui não, é só uma estratégia. Ao invés de ter saído, de repente, colocar isso como um meio de conexão mesmo, né? Ainda que seja um pouco, né, meio estranho, assim, mas
né? Ao invés de entrar em embate político, né? Na escuta, né? De qual é o teu valor, quais são os teus talentos, para a gente não ficar, para a coisa tomar um outro rumo. Então, grata pela tua disponibilidade, pela tua fluidez. Coloquei no grupo agora, nunca mais vou fazer o exercício de atualização de crachá, será para sempre stop evoluído, né? Eu vou citar você, é uma coisa maravilhosa, é um presente, né, gente? Stop evoluído é sensacional, amei, amei. Estou me sentindo uma pessoa muito evoluída, que joga stop evoluído. Vai encontrar as necessidades iguais de todo mundo aí. Adorei. Essa é uma boa, Lise, para chegar num grupo de família. Vamos jogar stop? Então, justo, mas essa é a sacanagem do bem, entendeu? Né? Então, né? Você entra ali e dá uma pegada no calcanhar ali, né, do freguês. Achei bom. Você pode começar assim, ó. Você pode começar assim, eu até imaginei. Carro, cigarro, sonho, sabe? Valor. Aí se engana o freguês. As novas categorias do stop 2.0. Tá certo. Muito bem. Alguém mais, gente, gostaria de trazer, assim, alguma coisa que ficou borboleteando com as falas ou com as vivências da Tânia? Podemos encerrando, então? Muito bem. Eu queria, então, agradecer imensamente a Tânia. O Stop Evoluído foi um grande ahá do encontro de hoje para mim, mas não só para a atualização do outro, mas para a minha própria atualização. Atualizar o meu próprio crachá, achei importante também. De a gente, de tempos em tempos, fazer esse update em nós mesmos, essa autoatualização. Achei legal essa sacada. Foi importante para eu passar no processo, para eu relembrar, resgatar ou dar clareza no que é importante para mim. E, Tânia, poxa, só agradecer o teu tempo, o teu cuidado, a tua dedicação de construir esses temas, esse compartilhar conosco, essa vivência, a tua experiência, do teu conhecimento, da tua vida, né? Escutamos um pouco da tua história a partir da tua fala e gostamos muito de escutar, mas também você nos trouxe uma questão com as palavras e que elas sejam alimento e não veneno, né? Tomando o cuidado dessa briga por atenção que você bem trouxe hoje, né? Que o nosso maior recurso está na disputa da atenção, da nossa atenção, e isso tem tudo a ver com a escuta e a não escuta. Para o que eu escolho dar a atenção, né? Essa é uma grande consciência que a gente está treinando e desenvolvendo aqui, né? Ao longo desses outros seminários, a gente viu um pouco por outros caminhos, e agora você chega por outro caminho e chega num ponto coincidente, botando a luz no mesmo lugar, ó, tá ali. Então, obrigado por esses presentes que você nos deu. E finalizamos com as mesmas frases. Ok? A gente faz o nosso ritualzinho de saída. Alguém tem algo assim, tá? Preciso falar? Não. Vamos terminar. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Parei
para ouvir o silêncio. E no som do silêncio, a essência de todos os inaudíveis sons. Adélia Fonda. Muito bem, gente. Estava com saudades, Tânia, de sentir a tua presença, fazer coisas com você. Eu amei também. Vamos fazer mais, Lê. Não vamos sumir mais, né? Não é? Não é muito bom ficar na presença da Tânia, gente? Ela tem uma energia envolvente assim, ela vai... Cuidar desse filho aí agora. Já estou envolvida nessa história, tá? A gente tem que dar dicas, não sei, comprar presente, tá? A gente fala sobre isso. Tá bom. Podemos abrir os microfones, dar um tchau assim decente para a Tânia. Oi, Tânia. Vai ter que escolher o nome. Vai fazer que nem o que te contou, Tânia. Boa. Então, cada um tá resolvido, tá, gente? Nosso próximo encontro é um brainstorming. Quando tiver o projeto já andando, a gente faz um brainstorming de nome, tá? Tá bom, eu faço os papelzinhos. Já entendi. Obrigada, boa noite a todos. Gratidão, Tânia. Tchau, tchau. Gratidão, Leandra. Valeu, valeu. Esse lugar aqui a gente cresce. Muito obrigada. Obrigado, Antônia. Obrigada a todos. Grata, gente. Bem, irmão. Grata, Gratidão, boa noite, Obrigada. gente. Tânia. Tchau, tchau, Lizzy. Tchau, Ali.